Até porque Donald Trump, em última hora, avançamos que anunciou que Israel e o Irão chegaram a um acordo para um cessar-fogo de 12 horas, que deverá entrar em vigor pelas nossas 5 da manhã. Entretanto, e apesar disto, o Irão emitiu esta noite um alerta para que os moradores de uma cidade perto de Tel Aviv, em Israel, se protejam. Foram também ouvidas novas explosões em Teherão. Israel tinha emitido ordens de evacuação. É um assunto que analisamos desde já com os comentadores da SIC, Daniel Pinel, Manuel Poios Torres, João Anes, e também com o correspondente da SIC na Turquia, José Pedro Tavares. Muito boa noite aos quatro, bem-vindos e obrigada. Começando por si, Daniel Pinel, e um comentário a este cessar-fogo de 12 horas. Devemos estar confiantes de que a paz está a chegar? Se formos confiar nos tweets de Donald Trump, talvez, e seria uma boa ideia. Aliás, vamos dizer que a ideia de que Donald Trump estava a pressionar Israel para aceitar que depois deste ataque americano e depois da retaliação bastante coreografada, digamos, do Irão no ataque à base da Al-Udeid no Qatar, que havia uma pressão para que houvesse agora uma paragem, um cessar-fogo, uma paragem da guerra, porque era isso que interessava aos Estados Unidos e tem a ver com a vontade de Donald Trump de avançar por uma via negocial mais do que uma via militar e ficar engajado durante semanas ou meses ou dias numa guerra no Médio Oriente. E, portanto, desse ponto de vista, nós já sabíamos isto. O tweet em si é estranho. Aliás, nós vamos, acho que passar algum tempo a falar dele, mas o tweet diz que o cessar-fogo vai começar em cerca de 6 horas, mas que é dado um período de 12 horas para que as missões finais de ambos os países sejam completadas, ou seja, operações militares que já estejam a decorrer possam ser completadas. O que não bate certo em termos de tempo uma coisa com a outra, e depois diz, primeiro começa o Irão e ao fim da 12ª hora, portanto 6 horas mais 12 horas dá 18, imaginamos nós, o Irão começará o seu cessar-fogo, portanto o Irão tem uma janela maior para as suas operações, possivelmente para retirar pessoas do país, do que propriamente o Irão, e depois ao fim das 24 horas vamos marcar o fim oficial, presume-se que o cessar-fogo continua, e será o fim oficial da guerra. Sinceramente, vamos ver o que é que isto vai dar, porque sinceramente eu não sei até que ponto é que os Estados Unidos têm a capacidade de constranger Netanyahu em algumas das coisas que ele ainda queria fazer, porque isto obviamente corta uma parte dos objetivos estratégicos de Israel antes de um plano Israel, de um plano a ser levado a cabo. Manuel Poios Torres, qual é a sua leitura desta publicação de Donald Trump? Quão confiante está? Boa noite a todos. Mais uma vez, a realidade é sempre bastante mais surpreendente que a ficção. E está aqui um facto. Chegámos a esta mesa para discutir aquilo que seria um tweet de Donald Trump a congratular-se com aquilo que seria a paz no Médio Oriente e com as suas operações, e de que o ataque do Irão à base americana no Qatar não teve qualquer efeito, e ainda bem que não teve efeito. E agora vamos discutir aquilo que é uma mensagem de fim de guerra, anúncio de fim das hostilidades, e um abençoar não apenas do Médio Oriente, mas de Israel, do Irão, de todo o mundo. Portanto, o embaixador da paz. Na verdade, parece-me a mim que o ataque dos Estados Unidos da América, a retaliação iraniana, a entrega de dados de quando é que os ataques são feitos de parte a parte, serve muito para consumo interno do eleitorado americano. Serve muito para Donald Trump mostrar que conseguiu impor ordem sobre o Médio Oriente, conseguiu projetar influência e poderio militar sobre uma região do outro lado do planeta, que continua a ser os Estados Unidos a única força com esta capacidade e que consegue impor a paz, mesmo no pior de todos os cenários, quando o Médio Oriente está a ferro e fogo. Ora, este anúncio e o fim da guerra dos 12 dias, como lhe chama Donald Trump, é um período complicado, porque este tweet ainda não teve réplica por parte nem de Netanyahu, nem do círculo político de Ali Khamenei. E é importante compreender se de facto será respeitado ou se o Médio Oriente vai voltar a passar uma rasteira a todo o mundo, como já aconteceu no passado. Vou perguntar também ao José Pedro Tavares, acredita que esta publicação retrata efetivamente o início do fim desta guerra no Médio Oriente?
Um pouco difícil de compreender quando neste momento aviões israelitas estão a bombardear Teherão e quando Teherão emitiu um aviso de que iria disparar mais mísseis balísticos. Obviamente isto ainda estaria no período das hostilidades, o cessar-fogo o temporário só entraria em vigor daqui a umas horas, mas caso de facto houvesse uma vontade de ambas as partes de abraçar a paz, essa seria imediatamente implementada logo após aquela janela de oportunidade. O facto dos Estados Unidos não terem respondido à retaliação iraniana e depois da comunicação de Trump a dizer, pronto, agora é a altura do Irão estar em harmonia com o Médio Oriente e eu vou falar com Israel para eles pararem com as hostilidades. Vamos ver de facto o que acontece. Até agora tem sido Netanyahu a marcar o passo deste conflito, a marcar o ritmo e a marcar os objetivos. Este é mais um tweet de Trump que já diz e desdiz várias coisas ao longo dos últimos dias. Vamos a ver de facto quais são as reais intenções de Netanyahu e se Donald Trump conseguirá de facto impor um cessar-fogo temporário ou mais permanente que traga alguma estabilidade à região. E depois resta saber que paz é que ele conseguiu, porque o programa nuclear iraniano não está destruído, longe disso. O regime iraniano ainda sobrevive. Aliás, tem-se notado nos últimos dias um ascendente dos militares sobre, digamos, os teólogos políticos que lideravam o Irão, e isto é muito perigoso, porque os militares serão provavelmente mais radicais e extremistas do que alguns dos líderes políticos religiosos do Irão, onde havia, em alguns sectores, algum pragmatismo. Portanto, vamos ver qual é a paz que, eventualmente, Donald Trump ganhou, se isto, de facto, se confirmar. É essa a pergunta também que posso fazer ao João Enes. Que expectativa é que tem? Qual é o seu instinto sobre este anúncio de Donald Trump, com de facto sinais contraditórios? O Irão tinha acabado de emitir um alerta para novos ataques em Israel esta noite. Bem, eu acho que neste momento, neste conflito, só nos resta mesmo um instinto, como diz a Nelma, porque disse o Manuel, nós estávamos justamente a sentar-nos nestas cadeiras e esta mesa quando surge este tweet e, portanto, está tudo muito quente. A realidade é esta. Se quisermos, se o nosso instinto for a favor de que este tweet corresponde a um processo negocial secreto, provavelmente mediado pelo Qatar, e que pretende pôr fim a esta guerra, se quisermos acreditar, conseguimos compreender, por exemplo, estes slots de tempo que estão aqui apresentados. Porquê? Porque muitas vezes durante as operações militares, sobretudo aquelas que são feitas atrás das linhas do inimigo, existe silêncio operacional. As forças que estão empenhadas não estão completamente em contacto constante com os centros de comando e controle na retaguarda. E, portanto, há coisas que já foram ordenadas que já não podem ser canceladas, há operações que já não podem ser abortadas. Eu recordo, estava-me a recordar, até fui aqui verificar os dados, no último dia da Primeira Guerra Mundial tivemos 10 mil baixas e morreram 2.700 homens em combate no último dia, nas últimas horas da Primeira Guerra Mundial. Portanto, justamente porque não era possível que todas as informações chegassem a quem estava em combate. Portanto, conseguimos compreender que uma mensagem tão detalhada, com diferenciamento horário de quando é que um avança, quando é outro avança, qual é a interpretação que faz do tempo do cessar-fogo, de 12 horas? Se quisermos crer que este tweet tem como base uma negociação prévia, podemos entender que isto são medidas de criação de confiança, das bases de confiança mínima, para todas as partes compreenderem que no terreno está a acontecer aquilo que terá sido negociado. E, portanto, que ambas compreendem que há coisas que já não podem parar, que já não vão conseguir parar operacionalmente e, portanto, que vão ter que acontecer até que, a partir de um determinado momento, já se possa dizer que alguém está a violar algum acordo que secretamente tenha sido feito. E isso pode revelar duas coisas que, do meu ponto de vista, nós temos de ter aqui em conta. Em primeiro lugar, um aumento do pragmatismo por parte do Irão. Portanto, é verdade que hoje em dia os militares
no Irão apresentam uma retórica mais radical do que eventualmente alguns clérigos, mas foi Khamenei que discursou em 2019 e disse que o Irão não se devia limitar a atuar dentro das suas próprias fronteiras. Portanto, não foi ele que acendeu o rastilho e que lançou, não foram os militares que o lançaram, que lançaram este rastilho de pólvora por todo o Médio Oriente, que estamos a assistir hoje também, e estamos a assistir a todas essas consequências. Portanto, do meu ponto de vista, existe aqui a possibilidade de este Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é um pragmático, é um diplomata, é muito mais moderado do que outros dirigentes, esteja de facto a conseguir aqui algum sucesso. E porquê? Porque o Irão, neste momento, tem a última das suas grandes forças em termos de política externa, projeção de força e de poder, que é as suas capacidades marítimas, também seriamente ameaçadas. O Irão já não tem, do meu ponto de vista, um programa nuclear que nos próximos 10, 15 anos consiga levá-lo a ter uma bomba nuclear. Pelo menos o GP Tavares há pouco dizia que o programa não tinha sido assim tão abalado. É verdade, mas a Anel me pergunta pelo instinto, eu também digo, acho que o José Pedro Tavares, quando muito tem o seu instinto que eu respeito, eu tenho o meu, e o meu instinto diz-me que o Irão só está disponível para uma paz se acontecer aquilo que os Estados Unidos disseram que aconteceu este fim de semana ao seu programa nuclear. O programa de mísseis balísticos está severamente afetado na sua capacidade de lançamento, como vemos, também pela decrescente capacidade do Irão de alvejar Israel, e portanto resta-lhe o poder naval, e não foram poucos. Os dirigentes e especialistas norte-americanos disseram que o próximo passo dos Estados Unidos seria enviar a frota do Irão para o fundo do Mar Vermelho. O Irão tão enfraquecido, Daniel Pinel, Israel não quereria nesta altura aproveitar essa oportunidade para atingir todos os objetivos pretendidos, ou pensa que eles já foram alcançados e é por isso que aceita este cessar-fogo? Bom, estamos a falar de instintos, não é? Portanto, o que eu diria é que das informações que tenho visto, da análise que tenho visto, sim, me parece que a questão para o regime iraniano é outra. A questão para o regime iraniano tem a ver com as suas prioridades. O regime iraniano planeou toda a sua defesa com base em 2 ou 3 coisas, e uma delas era nunca ter uma guerra à sua porta. Era ter uma guerra através dos seus proxies. Estratégia de defesa avançada. Precisamente. A partir do momento em que deixou de ter isso, deixou de ter controle sobre uma parte significativa do seu espaço aéreo, nomeadamente no ocidente do país e sobre Teherão, a partir do momento em que começa a ter algumas das suas capacidades diminuídas, isso é um problema. O segundo problema é a Mossad a fazer operações no terreno dentro de Israel, com uma base a operar dentro de Israel, o que, para a segurança operacional de uma série de outras coisas para Israel para o Irão são absolutamente importantes, é muito complicado. A terceira coisa, parece-me que a sinalização de Donald Trump se calhar vai voltar atrás nesta ideia de mudança de regime, complica o cálculo estratégico do Irão, porque o Irão estava a pensar fazer o Irão estava em guerra com Israel e estava a tentar que os Estados Unidos não entrassem na guerra diretamente ao lado de Israel, sobretudo que não fossem puxados por uma ideia de mudança de regime, que é uma coisa que o Netanyahu quer, mas que Trump não quer necessariamente, porque isso impede a sua negociação e a questão do programa nuclear. E, portanto, desse ponto de vista, o Irão quer é manter os Estados Unidos fora do conflito o mais possível. Se a única forma de fazer isto é aceitar este cessar-fogo, isso dá-lhe algum tempo. Eu não me parece que isto é, obviamente, uma posição de fraqueza. Claramente, um país que tem forças militares de outros países a operarem livremente numa parte significativa do seu território está numa posição de fraqueza, isso é óbvio. Mas a ideia é manter o máximo de poder dos programas que ainda tem. Ou seja, não haver mais ataques retaliatórios sobre o que ainda resta do programa nuclear. Vamos ver o que é que aconteceu ao urânio altamente enriquecido, aos tais 400 quilos, que nós sabemos, às centrifugadoras que ainda não estavam instaladas. Há algumas das que estavam instaladas e podem não ter sido danificadas. Segunda coisa, vamos ver o que é que acontece em relação às suas capacidades de mísseis, não é? Porque havia uma série de mísseis que não podiam ser lançados, até podiam existir, mas não podiam ser lançados, foram destruídos. Houve mais operações dos israelitas para as destruir ou não, e a questão do regime. O que eles querem é negar a Israel os 3 objetivos fundamentais sejam cumpridos até ao fim e evitar que os Estados Unidos entrem para ajudar a cumprir esses objetivos. A única forma de o fazer é capitular neste momento. E, portanto, desse ponto de vista, sim, estão numa posição de fraqueza, mas eu não sei se é de uma fraqueza que já não tem armas. Se tem essa sua análise, Daniel Pinel, de uma capitulação também ao aceitar este cessar-fogo. Bom, mas eu penso que é evidente que Donald Trump abriu a porta diplomática para que ninguém perca a face. Atenção,
o Irão não perde a face, Israel não perde a face e Donald Trump não perde a face. Mas não perde a face para quem? Para si, para os seus aliados, para os seus adversários ou para o seu eleitorado? O problema aqui para Donald Trump, e parece-me a mim que isto é uma guerra para os Estados Unidos, é uma guerra de sombras e de espelhos e de ilusões, porque a guerra e a expressão militar que está a ser executada neste momento não é de destruição e de decapitação do regime iraniano, mas podia ser, como os Estados Unidos já o provaram no passado, que tem essa capacidade. E quando nós vimos a colocação e a projeção de capacidades navais americanas sobre esta região do mundo, o controlo do Mar Arábico, o controlo do Mar Vermelho, o reposicionamento dos diferentes porta-aviões e depois esquadrilhas de B-2 a lançarem bombas sobre alvos estratégicos iranianos. Checkmate. Exatamente. A resposta é checkmate estratégico. Agora, o que não é expectável é que toda esta expressão militar fosse resultado de um cálculo político americano, do Trump, do Clube MAGA, para se reforçar politicamente no Congresso, no Senado e nos polls e nas sondagens junto daquilo, para tentar sufragar muito daquilo que serão as suas políticas internas de agenda migratória dentro dos Estados Unidos, especialmente entre os Estados Unidos e o México. O que é, que já conseguiu com o que é relevante, exato, desculpa, Daniel, o que é relevante aqui, que temos estado os três a discutir, é estamos focados sobre esta área do mundo, que é muito importante. Mas para Donald Trump, esta área do mundo não é mais do que um instrumento de expressão política para alavancar dividendos no seio do seu país. Não interessa a Donald Trump perpetuar as guerras de Barack Obama, de George Bush, não interessa a Donald Trump perpetuar guerras políticas geoeconómicas de Joe Biden, interessa a Donald Trump conseguir fazer uma diferença, mesmo que essa diferença não seja positiva para os interesses dos Estados Unidos da América a longo termo. E neste momento, esta posição de Donald Trump, porque vai se assumir como um verdadeiro embaixador da paz, é uma paz podre, porque no Irão continua colocado um regime que patrocinou durante décadas terrorismo em toda a região, vai continuar, se ficar no poder e se não cair, e se o poder não cair nas ruas, vai continuar a ter uma linha dura que irá respeitar em certa medida aquilo que são os termos dos acordos que ainda não conhecemos, mas que na verdade não vai ser muito diferente daquilo que nós já conhecemos. A linha dura está marcada. Este é o Irão que nós conhecemos. É um Irão que continua a projetar influência sobre a região, garantindo que sempre que existe um conflito de interesses com os Estados Unidos da América ou com Israel, o problema sempre foi Israel, ameaça cortar o Estreito de Hormuz, que é isso tentado a fazer. Vencidos, portanto, mas não convencidos. Exatamente. E há aqui uma questão. Há bocadinho o João falava muito bem sobre a expressão militar iraniana. E a outra questão é a expressão naval submarina, a capacidade submarina iraniana. Os iranianos têm 3 submarinos classe Kilo, que têm a capacidade de operar na região. Operam normalmente no Mar Arábico. Porque no Golfo Pérsico não existe profundidade suficiente para passarem indetetáveis. No entanto, conseguindo fazer essa expressão, essa projeção de influência, controlando esse acesso ao Golfo Pérsico, são um agente que vão impossibilitar aquilo que é a maior parte de uma zona de estrangulamento geopolítica e geoestratégica para o consumo e fornecimento de petróleos. Aqui os Estados Unidos podem minar esse mesmo estreito utilizando essas capacidades submarinas. Com minas navais. Ainda ontem falávamos sobre isso. Isso obrigaria os Estados Unidos a empenhar forças para defender o Estreito de Hormuz. Provavelmente com baixas capitais, com consequências políticas, mais uma vez. Consequências políticas e risco político, e Donald Trump, como agente de negociação, é averso ao risco político, risco militar e risco económico. Parece-me a mim que isto é cálculo político. Vou recuperar o seu checkmate para perguntar ao J.P. Tavares se também tem essa leitura de um checkmate de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão. O Irão nunca se irá render incondicionalmente. A história e a psicologia da nação iraniana não o indicam. O Irão não irá parar a guerra se Israel não cessar os seus bombardeamentos sobre o território iraniano. Poderá haver um acordo, e o Irão quer um acordo. Aliás, mesmo antes do ataque americano, isso já era por demais evidente.
os iranianos fizeram saber aos Estados Unidos, a vários países, e diretamente o ministro dos Negócios Estrangeiros Araghchi disse isso mesmo, que tinham flexibilidade para um acordo, queriam um acordo, mas primeiro Israel teria que parar os bombardeamentos. Está numa posição fragilizada, quer manter o que conseguir do regime e do seu poderio militar, mísseis balísticos, eventualmente até o que puder manter do programa nuclear. E eu friso aqui, o programa nuclear é um programa nuclear próprio. As centrifugadoras, todas as máquinas utilizadas no programa nuclear são made in Iran, são fabricadas no Irão, o que significa que o know-how existe e poderá ser replicado. É certo que alguns cientistas nucleares foram eliminados, mas é um programa que eventualmente levará anos, poderá facilmente ser recomposto e restabelecido, caso essa seja, enfim, a direção política e militar do regime. Mas o Irão quer um acordo, mas não é um acordo a todo custo, não é uma rendição incondicional. Obviamente que estará pronto a discutir os termos de um cessar-fogo mais temporário ou mais permanente, mas para isso Israel terá que parar com os bombardeamentos e, portanto, no final, tudo dependerá, uma vez mais, de Netanyahu. João, antes queria responder, parecia-me estar a tirar notas para Estava a tirar notas, até porque também já apareceu mais agora um agradecimento de Donald Trump ao Emir do Qatar, portanto... Estava a dizer aqui ao Manuel, também foi instinto, a ideia que partilhar há pouco do envolvimento do Qatar em toda esta orquestração, mas era aquilo que fazia sentido, dado o envolvimento desse país em todo este processo desde o início do ponto de vista diplomático. Nós, quando falávamos aqui há pouco de checkmate, não estamos a dizer que agora de repente a Ayatollah Khamenei vai vir a público dizer que o Irão se rendeu. Isso já não acontece hoje em dia nas relações internacionais. Os regimes caem quando caem, e esse tipo de capitulação era a queda do regime imediatamente. Naturalmente que nunca o fará. Quando nós falamos de checkmate estratégico, checkmate, foi a minha expressão, o Manuel complementou bem com a vertente estratégica, deixou de fazer parte do nosso, pelo menos do meu ponto de vista, deixou de fazer parte do cálculo estratégico político do Irão, esta confrontação que está a ocorrer neste momento. Já não há nada a ganhar. Quando muito pode haver, como diz o Daniel, algumas coisas a recuperar e tempo para voltar a estabilizar o regime. Quando o Daniel diz, e bem, que há uma força que o Irão considera um inimigo muito menor em termos de dimensão, a 1200 km de distância, que opera livremente nas ruas de Teherão, está tudo dito sobre a questão do checkmate estratégico. O inimigo já está às portas de casa, do ponto de vista do Irão, e portanto isto tinha que terminar de alguma maneira. E do meu ponto de vista, se o Irão tiver o pragmatismo que eu acho que com a reascensão destes diplomatas, nós não nos podemos esquecer que nos últimos anos quem fez a política externa do Irão foram de facto generais das forças Al-Quds, foi Qasem Soleimani, foram aqueles que eram o corpo da estratégia militarista do Irão. E que foram eliminados. E que foram sendo eliminados, e neste momento... Um motivo, não é? Um motivo que era necessidade. Do ponto de vista estratégico americano. Aceito e concordo com essa apreciação que estás a fazer. Portanto, quando falamos de checkmate estratégico, o Irão vê que já nada tem a ganhar com este conflito e, sim, portanto, estará disposto a manter ainda alguma capacidade de projeção de poder, sobretudo o seu poder naval, que tem vindo a projetar cada vez mais, até no Oceano Índico, etc., nos últimos anos, como o último dos grandes pilares de política externa, que ainda neste momento se mantém intacto e que precisa para continuar a ser uma potência relevante. Porque neste momento já não é só Israel que olha com interesse para ambições que possa ter relativamente ao Estado do Irão. O Irão tem outros vizinhos, rivais, do ponto de vista estratégico com que se preocupar. Há vencidos e derrotados claros, Daniel, desta guerra de 12 dias, como lhe chamou Donald Trump, consegue fazer essa leitura? Obviamente que quem quer aqui vir dizer que o Irão está numa posição que estava há 8 meses atrás, pura e simplesmente não é verdade. Porque o Irão foi apanhado num dilema. Nós não sabemos qual é a capacidade do Irão, hoje, agora, neste momento, se resolvesse não fazer este cessar-fogo, de infligir danos. Isso é provavelmente muito grande. O regime continuaria de pé, problema número 1.
Número 2, conseguir aguentar e a que custo uma guerra com os Estados Unidos. Número 3, o que é que ia resistir ou o que é que ia continuar das suas capacidades estratégicas ao longo prazo do ponto de vista de projeção de poder regional? Muito pouco e, portanto, é viver para lutar um outro dia. Claro. Agora, o que me parece aqui importante é, e eu tento sempre fazer isto do ponto de vista de análise estratégica, que é, se eu estivesse sentado, ainda bem que não estou, se eu estivesse sentado hoje em Teherão, no topo da Guarda Revolucionária, ou no topo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou no topo do Conselho da Revolução, o que é que eu aprendi com isto? E eu não quero ser triunfalista por isto, porque as lições são todas bastante más para o nosso futuro e para a estabilidade regional nos próximos 5 a 10 anos. Eu espero eu estar totalmente errado e o João estar totalmente certo, 100%. Mas se não houver paz vai ser muito mau. Mas se houver paz, Donald Trump pode dizer de facto que deu um passo importante para haver mais estabilidade no Médio Oriente. Com certeza. Atenção que há aqui uma grande vitória política internacional que Donald Trump pode conquistar se isto acontecer. Quando irão? Se não acontecer é o descrédito. Quando irão eventualmente chegar a um acordo nuclear e depois clandestinizar ainda mais o seu programa e sair do Tratado de Não Proliferação e houver menos verificação sobre o que se está a passar. E quando o Irão tiver capacidades mais endurecidas para todos os seus sites e não apenas Fordow, e quando o Irão tiver um sistema em que vai tentar aprender com o que acabou, com o debacle completo que acabou de acontecer do ponto de vista do seu poder aéreo, do ponto de vista da sua segurança operacional, do ponto de vista da pressão que foi feita sobre os seus generais, o que me parece que vai acontecer, infelizmente, é que para o regime se manter no poder pode haver alguma liberalização ou algum pragmatismo em relação, como já estava a acontecer, Massoud Pezeshkian, aquilo que era o grande questão da confrontação doméstica, que era a questão do véu das mulheres, foi automaticamente, foi dito, não vamos retirar a lei, mas não vamos impô-la. Portanto, já estava a haver esse movimento, isso pode continuar a acontecer, mas do ponto de vista externo, não me parece que isto vá levar a um Irão mais tranquilo. Certamente no curto prazo sim, a médio e longo prazo preocupa-me bastante. Terminar, é importante dizer que certamente Donald Trump não vai deixar escapar a oportunidade de se tentar candidatar ao Prémio Nobel da Paz. Óbvio. Portanto, é óbvio que há aqui uma jogada de antecipação. O problema, como dizia o Daniel e o João, o problema não está resolvido. E este tweet e as pronunciações depois do Irão e de Israel também não vão resolver o problema. É um problema de fundo. São as duas maiores potências do Médio Oriente. Neste momento sobra uma grande potência do Médio Oriente, chamada Israel. O Irão ficou degradado, destruído do ponto de vista militar, mas não arruinado. Não foi obliterado. Agora, o problema passa monitorização, inspeções regulares e apoio político àquilo que é uma campanha de terror que o Irão tem vindo a patrocinar ao longo das décadas. O apoio político aqui tem que ser, há uma necessidade de se colocarem inspectores no terreno para se compreender quais são os limites e até onde é que vão os stockpiles de armamento do próprio Irão. Não esquecer, eu sei que o tempo não é, muito, não é largo, mas não é, não, ainda queria dar uns segundos só para terminar, José Pedro e ao João. Nós sabemos, porque o Irão já publicou uns vídeos sobre bases submarinas a 500 metros de profundidade, alguns no mar Arábico. Portanto, coisas completamente esquisitas que não estão bem explicadas. Pode ser propaganda, muito certamente será propaganda, mas se não for, há aqui considerandos. Porque embora não tenha vetor de lançamento, porque foi degradado por Israel, não quer dizer que no futuro não venha a ter. E o Irão não vai esquecer a grande humilhação da Guerra dos 12 Dias. Vencidos, mas não convencidos. Para terminarmos, a sua nota final, para rematar. Eu penso que Israel e os Estados Unidos poderão ter ganho batalhas, mas tenho dúvidas que tenham ganho a guerra a longo prazo e, sobretudo, queria dizer que vencido é o sistema multilateral e, sobretudo, uma doutrina diplomática. O que parece agora estar a fazer carreira no mundo é a doutrina de Netanyahu de força primeiro e depois, eventualmente, paz. Isto significa que todos os países do mundo, todas as potências regionais não vão confiar na diplomacia, não vão confiar nos tweets de Donald Trump e vão se armar para prevenir, eventualmente, alguém a dizer força primeiro para depois negociar convosco. João Andes. Europa, convém aprender estas lições. Estamos de volta à realpolitik, ao realismo das relações internacionais, conforme os livros, as doutrinas e as nossas universidades explicam, não é com investimentos em defesa para inglês ver que nós vamos perceber que o poder da força
sobrepõe-se hoje em dia ao poder das normas. João Anos, Manuel Pois Torres, Daniel Pinel, Gepeto Tavares, muito obrigado aos 4 por esta análise na edição da noite.